Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Dormiram bem? Graças a Deus, né? Pessoal, como nosso irmão falou, meu nome é Claudinei, eu sou da cidade de Andradas, comunidade Betânia, setor da Serra, e é com alegria que nós viemos partilhar um pouco hoje dessa missão tão importante que nós temos, né? Nós, pregadores da palavra, nós, evangelizadores, e o tema desse momento agora é Desperta para a Missão. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, ó, desperta para a missão. Eu convido você já a pegar a sua Bíblia, a sua palavra, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Ontem, o João aqui, ele falou da desperta para a pregação, e partilhava com ele, né, que realmente o Espírito Santo tinha uma direção para nós, nesse final de semana, que aquilo que inspirava no coração dele também inspirava em meu coração nesses dias de oração para esse retiro. Então, como nós sabemos, nós já falamos, né? Se o Senhor fala para a comunidade Javenice despertar, quem é comunidade Javenice somos nós, né? Não é aquele que está do lado, né? Mas há algo em nós que precisa ser despertado. Há algo em nós que nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos naquilo que nós estamos deixando de ter aquele ardor. Ontem, né, o nosso irmão partilhava, né, um grande exemplo que aqui antes nós, no momento de adoração, nós éramos os primeiros a estarmos aqui. E depois a Adriana também citou. Quando o Santíssimo chegava, nós éramos os primeiros a estar em sua volta. Hoje nós já ficamos mais distantes, um pouco mais longe, porque aquele ardor que era que nós estávamos, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, nós estávamos totalmente acordados, nos levava a estarmos juntos com o Senhor. Agora, uma sonolência que nós talvez podemos estar, ele não dá aquele ânimo, aquela atividade de nós queremos estar juntos com o Senhor. E antes de ler a palavra, nós pregadores, né, um mistério importante para a comunidade. Nós pregadores, nós não devemos ser pregadores somente de escala. Quanto eu sou escalado, eu sou missionário. Quanto eu sou escalado, eu vou anunciar a palavra. E porque o envio que o Senhor tem para nós é a todo momento, como vai dizer nas Escrituras de Marcos. E disse-lhe, Jesus disse para nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Meus irmãos, a missão, ela tem uma dimensão maior que muitas vezes nós não conseguimos enxergar e ter realidade. Então, quando nós somos escalados para uma pregação, às vezes nós somos escalados porque alguém nos enviou, mas nós devemos ter uma consciência que nós estamos indo para uma missão, primeiramente do que? Salvar almas. Não é uma exposição nossa, não é aquilo que nós pensamos, mas é algo real, é algo poderoso, é algo maravilhoso que vai levar até aqueles a uma transformação de suas vidas. Toda vez que você vai para uma missão, você vai com essa consciência no seu coração que você está indo em nome de Jesus Cristo? Você é um cristão? E o que é ser cristão? Não é ser um outro Cristo? Aqui eu falo só na dimensão de missão, que existe a santidade também, o ser outro Cristo. Mas quando nós estamos na missão, nós estamos representando Jesus Cristo. E qual que era o objetivo de Jesus Cristo? Salvar almas. Porque Deus se fez homem, porque Deus
se fez pequeno, se humilhou, porque o objetivo principal era restabelecer o projeto inicial de Deus, que era levar os homens novamente à amizade de Deus. Então, nós temos que ter uma consciência de que ser missionário é algo fantástico, é algo que aquilo que o mundo necessita. Então, nós devemos ter essa consciência, não ser, eu sou evangelizador, sou missionário quando tenho uma oportunidade, mas nós devemos ser missionários a todo momento. E nós não devemos ser missionários quando nós somos escalados, mas o anúncio nós já temos, o envio nós já temos, que é o próprio Jesus Cristo. A missão de fato não é esperar, mas a missão é ir. Porque se nós fôssemos evangelizadores somente de escalas, somente de grupos, muitos deixariam de ser evangelizados. Nos grupos seus de oração, está todo mundo da sua cidade, do seu bairro? Nossos grupos de oração alendrados, graças a Deus a gente tem um monte, mas é um gato pingado, é poucos. São poucos. Lógico que nós devemos valorizar esse momento, essa evangelização, o grupo de oração, os pequenos grupos. Mas nós não precisamos, nós não podemos somente nos acomodar com esse que nós já temos. Mas tem outros que necessitam experimentar a graça do Senhor. Porque a missão é em todo momento. Eu ser missionário é onde eu estiver, na minha casa, na minha família, na minha escola, no meu trabalho, na rua. Porque aquele que é contra o evangelho, que é o diabo, ele tem a sua missão a todo momento. Você já viu uma escala de pregadores do diabo? O diabinho fala, não me escalou, eu não vou. As tentações estão em todos os lugares. Em casa, na escola, no trabalho, na rua, na internet, no celular. Nós vemos hoje um dia coisas acontecendo para que leve as pessoas a se afastar do evangelho. Então, o missionário do mal, o pecado, ele não perde tempo, ele não espera alguém o enviar. Da mesma forma nós, meus irmãos, há uma necessidade de nós não acomodarmos com aqueles que nós temos, não sermos missionários de escala, mas nós necessitamos ir a todo momento evangelizar. E nós temos, de fato, nos despertarmos para a missão, vivermos acordado para a missão de salvar almas para Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado aí, ó, acorda. Tem muitas almas para salvar. Não é hora de dormir. E de fato, nós, comunidade javenice, nós não podemos falar que nós não somos missionários. Nós temos uma história. Nós não estamos aqui com 45 anos à toa. Se nós estamos 45 anos vivos, incomodando a diocese, é porque de fato está tendo missão. De fato, nós estamos tendo evangelização. Quantas pessoas nas nossas cidades, nas nossas realidades, que tiveram uma experiência com Deus, porque passou um tal de uma pessoa que, eu sou da Javenice, eu vim aqui anunciar de Jesus. Eu estou aqui porque um missionário javenice passou na minha vida, insistiu. Vai no grupo de jovens, vai, que grupo de jovens? Mas graças a Deus, o Senhor escolheu um missionário javenice para vir e anunciar o Evangelho. Há 7 anos atrás, nem se me pagasse, eu pegaria uma Bíblia na mão e viria aqui anunciar o nome de Jesus. Mas hoje é pouco aquilo que eu faço, porque Deus fez grandes coisas em mim. E não é fácil. Vocês acham que é fácil estar aqui em cima evangelizando, pregando? Não dá um friozinho na barriga?
Mas aquilo que eu experimentei, aquilo que Deus me fez, ainda é muito, muito grande perante aquilo que eu faço. Então é pouco. Esse ardor em meu coração deve me levar à evangelização. E nós, comunidade Javenice, nós somos frutos de uma evangelização. E a missão nossa, a missão de ser comunidade Javenice é levar, é promover o Pentecostes. Nós, membros Javenice, a nossa missão é promover o Pentecostes, aonde nós estivermos, dentro da nossa casa, nos grupos, na rua onde nós moramos, na nossa escola, no nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Ser Javenice é promover o Pentecostes. E meus irmãos, como a Adriana falava ontem, Deus não erra em sua escolha. Você é eleito para promover Pentecostes aonde você está. Fala de novo para a pessoa que está ao teu lado, você é eleito para promover Pentecostes. E meus irmãos, aqui nós estamos no ministério de pregação, mas eu quero abrir um parênteses aqui, que a missão, por mais que a pregação é algo fundamental, a missão não é só a pregação. Para acontecer a missão, nós precisamos de outros serviços. Então, para acontecer aqui hoje, teve que ter o Wilson para escalar, teve que ter as pessoas da cozinha, a pessoa da limpeza, as pessoas da portaria. Então, para acontecer a evangelização, a missão, há uma necessidade que todos se comprometam com todos os serviços. Então, nós temos a experiência de oração também aqui. Então, a pregação, o anúncio é o principal, mas nós precisamos ser missionários que promovam mais isso, que nós enxergamos mais isso. E nós temos que ter esse despertar em nossos corações, porque às vezes poucas pregações acontecem, porque nós não estamos procurando, nós não estamos promovendo um momento para esse Pentecostes. Então nós temos a missão de pregar, de anunciar o Evangelho, mas nós temos a missão de organizar, de chamar, de acolher, de cozinhar, de preparar. Então, um cozinheiro, ele está cozinhando, mas ele está exercendo, como o Tatá falava, o seu carisma para que nós estivermos aqui. Essa é uma missão. A missão tem uma extensão maior. Nós precisamos olhar em nossas vidas, nessa necessidade da missão e procurá-la. E buscar esse serviço, seja o que for, para promover o Pentecostes, para promover a experiência com Jesus. E como acontece essa evangelização? Quero convidar você a pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Antes de ir para o Pai, Jesus fala para seus discípulos: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, para nós sermos testemunhas em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os momentos. E Jesus anuncia que essa experiência será uma experiência de poder, que será capaz de transformar os nossos corações, de torná-los testemunhos de Jesus. E de fato essa experiência com o poder do Espírito Santo,
ela vem transformar o fraco em forte. Essa experiência com o poder do Espírito Santo vem transformar o covarde em corajoso, o pecador em santo. Então, essa experiência do Espírito Santo tem como objetivo de, primeiramente, nos fazer santos, fazermos semelhantes com o Senhor. E o segundo é sermos testemunhos de Jesus Cristo. E o que leva a nós sermos um missionário que dedica à evangelização, essa é a experiência com esse poder do Espírito Santo. Porque quem recebe essa graça, ele não consegue parar, mas ele quer anunciar, ele quer proclamar, ele quer evangelizar. E sabemos que um dos frutos do Pentecostes é a missão. Então todo aquele que recebe o poder do Espírito Santo, ele agora tem o ardor missionário. E meus irmãos, quando nós recebemos esse poder do Espírito Santo, que nos dá o desejo de ser santos e ser missionário, ele causa uma mudança de visão em nossas vidas. Antes de recebermos o poder do Espírito Santo, nós olhamos para a humanidade, nós não enxergamos uma esperança. Antes de nós termos a experiência com Jesus, nós olhávamos para a humanidade, nós não víamos uma saída, nós não víamos uma salvação. Mas agora que nós recebemos o poder do Espírito Santo, essa visão muda em nós. E agora nós enxergamos uma saída, agora nós enxergamos uma esperança, agora nós enxergamos uma salvação, porque nós enxergamos Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Vê aqueles coitados que nós precisamos rezar e anunciar. Tantas pessoas hoje em dia vazias, ansiosas, não vê uma esperança, vendo essas situações que acontecem no mundo, desiste, desanimadas. Mas nós, o povo que recebe o poder do Espírito Santo, ele olha para a situação do mundo e ele vê uma saída, ele vê aquilo que pode salvar, que é o Cristo Jesus. E o missionário, ele que recebe esse poder do Espírito Santo, agora ele tem essa visão, que tudo tem uma salvação, Jesus Cristo. Cristo ressuscitado. Em 1 de Pedro, não precisa pegar, diz isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. E uma personagem na Sagrada Escritura que nos faz refletirmos sobre essa visão, onde ainda o João citava, é Maria Madalena. Pega lá em João 20. Maria Madalena, naquele momento da morte de Jesus, no momento da ressurreição, ela que tinha tido uma experiência com Jesus, que tinha sido expulso 7 demônios dela, ela agora começa a seguir Jesus. E ela vê Jesus operando milagres, ela vê Jesus curando paralíticos, ela vê Jesus multiplicando pães, ela vê Jesus Cristo ressuscitando mortos, anunciando que Ele é a salvação, mas ela não tinha compreendido a salvação por inteiro. Então, quando ela viu Jesus crucificado na cruz, aquele que era a sua esperança, aquele que era o seu Deus, e ela o vê morto, ela enfraquece em sua vida. Vai dizer o texto, em João capítulo 20, versículo 11, Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Então aquela mulher estava decepcionada, tinha perdido a sua esperança, porque ela estava enxergando Jesus Cristo morto. E vai dizer o texto, que a gente não vai ler inteiro,
que Jesus chega ao lado dela e ela não percebe, ela não enxerga que Jesus Cristo ressuscitou, e ela confunde ele com um jardineiro. E meus irmãos, trazendo para nós, aqueles que não são missionários, aqueles que não vêem uma esperança, aqueles que não vêem uma saída, são aqueles que não enxergam Jesus Cristo ressuscitado. Aqueles que não têm o ardor missionário, eles não enxergam uma esperança, eles não enxergam uma salvação, porque nós que experimentamos, nós queremos anunciar porque tem uma saída, mas se nós não estamos tendo esse ardor missionário, nós estamos dormindo para a missão, nós estamos sendo os cristãos que só para na sexta-feira da paixão, só para no Jesus da cruz. Não que isso não seja importante para a nossa fé, não que isso não seja necessário, a cruz simboliza o amor de Deus por nós, mas nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, nos despertar. Se estamos perdendo aquele ardor missionário, é sinal que estamos perdendo de vista o Cristo ressuscitado. Fala para a pessoa do teu lado de novo aí, ó. Desperta, Cristo ressuscitou. E meus irmãos, nós vamos continuar meditando o texto, lendo o texto. Maria Madalena, ela é despertada quando Jesus fala Maria, e ela exclama Rabuni, que quer dizer mestre. Nós precisamos, se nós não estamos enxergando, tendo uma visão missionária, uma visão de esperança, nós estamos precisando ouvir o Senhor nos chamar. Nós precisamos ouvir o Senhor nos atentar, porque mais uma vez nós falamos, nós somos um povo escolhido, um povo eleito, e Deus não erra na sua escolha, como vai dizer a nossa irmã Adriana, então nós precisamos ouvir o Senhor. Claudinei, e nós agora, de novo, enxergarmos o Cristo ressuscitado. Porque como vai dizer no versículo 18, olha, depois que ela percebeu que era o Cristo ressuscitado, então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E agora ela, com essa experiência de ver Cristo ressuscitado, o olhar, a visão dela muda novamente, e ela vê de novo a esperança, e ela vê de novo a salvação, e ela vê de novo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Misericordioso, o Deus que nos ama, o Deus que não mediu esforços para salvar as nossas almas, o Deus que se doou inteiramente pela salvação e nos dar novamente a amizade e restabelecer novamente o projeto inicial de Deus, que é estarmos juntos com o Senhor. E nós que recebemos o poder do Espírito Santo e temos essa experiência com Cristo ressuscitado, Ele vem abrir os nossos olhos, primeiramente, para ver que todas as situações, que todo o mal que acontece no mundo é consequência do pecado. Deus não criou a humanidade, todo esse sofrimento não é vontade de Deus, mas tudo que nós vemos de mal tem uma consequência, a escolha, o pecado. Então aquele que experimenta, aquele cheio do poder do Espírito Santo, aquele que vê Cristo ressuscitado, ele vê que ele não deve combater a pessoa, mas o combate dele é maior, o combate dele é um espiritual. Há forças do mal nos vencendo, há força do mal que nós precisamos combater com o poder, com a missão, com o Evangelho, com o poder do Espírito Santo. E esse segundo ponto que nós abrimos os olhos, esse poder que nos faz ver as maravilhas e o amor de Deus sobre todas as pessoas, porque o missionário, cheio do Espírito Santo, agora enxerga o poder de Deus. O missionário, cheio do poder do Espírito Santo, ele enxerga as famílias sendo restauradas.
O missionário cheio do poder do Espírito Santo, ele enxerga os jovens sendo transformados, sendo libertados das drogas, da prostituição, das biqueiras. O missionário cheio do poder do Espírito Santo, ele vê a cura para os enfermos, ele vê a salvação para o nosso país. O missionário cheio do poder do Espírito Santo, ele enxerga a verdadeira felicidade, ele enxerga o verdadeiro sentido da sua vida. O missionário cheio do poder do Espírito Santo, ele enxerga a salvação das almas. Você, como missionário, o que você tem enxergado? As coisas que você tem notado nas situações do mundo, que não são fáceis, que não estão boas, isso tem abafado a sua fé? Isso tem esfriado a sua vida missionária? O mundo não tem mais jeito, não tem mais solução. Não adianta. Meu irmão, se nosso coração não vê uma esperança, é porque nós estamos perdendo de vista a experiência com o Senhor, o Cristo ressuscitado. E é impossível nós, que experimentamos essa graça do Senhor, não queremos ser testemunhos do Senhor. É impossível não querer anunciar, evangelizar Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, por toda a diocese de Pouso Alegre, em todos os lugares que nós estivermos, até os confins da terra. Sermos missionários que testemunham Jesus Cristo. E nós, cheios do poder do Espírito Santo, não há nada que pode nos tirar esse ardor missionário. Vai falar que ninguém falou para você, mas por que, sei lá, naquele grupo de oração, só tem 3 senhorinhas lá, você não para de toda segunda, toda semana? Tem senhorinhas que estão lá desde, esse dia eu estava conversando com a Ângela Andrade, já tem grupo de oração, lá em Andrade, 20, 25 anos, é o mesmo povo. Larga a mão, por que você vai lá evangelizar para essas pessoas? Não converte, não tem jeito. Mas nós, com uma visão do poder do Senhor, nós com uma visão que nós experimentamos, nós não vemos 3 pessoas, mas nós vemos 3 almas, 3 pessoas que o Senhor se entregou na cruz. E se o Senhor não desanimou, se o Senhor insistiu na salvação das almas, entregando a sua própria vida na cruz, quem é nós para desistirmos? Quantos que querem tirar de nós, nos fazer desistir? Tem o demônio, o mundo, o pecado, mas não é só isso. Quantos aqueles que nos impedem? Quantos que aqueles que querem falar, mas você está saindo demais? Você não para. O que não nos faz pararmos é essa graça, esse poder do Espírito Santo que nós experimentamos, e essa graça de vermos a face de Jesus bem clara diante dos nossos olhos. Nada pode nos fazer desistirmos de sermos missionários. Nós não temos motivos para não sermos testemunhos, evangelhos, porque o Cristo já ressuscitou. E Jesus também cumpriu a sua promessa, que é derramar sobre os nossos corações o poder do Espírito Santo. Como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é maravilhoso, Ele não mede esforços para essa salvação, para nos dar aquilo que nós necessitamos, que é o seu amor, que é a santidade, que é o céu. E não falo isso que não teremos dificuldades, mas essas dificuldades é pequena, porque nós experimentamos algo maior, nós experimentamos algo maravilhoso, nós experimentamos algo grandioso, que pode ser dificuldade que for, não pode apagar em nossos corações o desejo de salvar almas para o Senhor, de levar as pessoas a ter uma experiência que mudará o coração delas, a levar aqueles que não têm mais sentido de vida, um sentido de novo de vida, porque essas pessoas precisam experimentar isso que nós experimentamos.
Olha as situações, olha as nossas crianças, olha os nossos jovens, olha as nossas famílias, olha a nossa realidade. Essas pessoas precisam experimentar isso que nós experimentamos. Porque o missionário, o evangelizador, ele tem a boca que não se cala. Pode vir ideologias, pode vir ataques, pode vir perseguição, mas aquele que experimentou, aquele que enxergou Cristo ressuscitado, não tem nada que o cale, não tem nada que faça o parar, porque isso não o leva a ter medo do anúncio da verdade. Nós, missionários, não podemos ter a prudência como disfarce de nosso medo. O pregador, o evangelizador deve ter medo da verdade. Quando prenderam Pedro e João, eles tiveram medo? Vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 18, 20. Quanto a nós, olha o que eles falam. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e o que ouvimos. Quanto a nós, comunidade de Avenice, nós não podemos deixar de falar do que aquilo que nós vimos e ouvimos, porque isso é forte, isso mudou as nossas vidas. O missionário, o evangelizador, deve ter sempre os pés calçados e sua Bíblia na mão, preparado para viajar até os confins da terra, se for necessário. O evangelizador é um grito, o missionário é um grito que grita Maranatá. O missionário é uma esperança que se torna em realidade, é uma paixão que consome e devora, que Cristo seja conhecido e amado por toda a humanidade. O missionário é o amigo do noivo, e ele é apaixonado pelo Senhor, e essa paixão os faz convencer aqueles outros a também aderir a esse amor. Então, meus irmãos, mais uma vez eu falo, é hora de despertar, porque ainda há muito a anunciar. Você já foi até os confins da terra? Como está a missão da tua comunidade? Como está a sua missão? Como está a sua vida de missionário? Meus irmãos, como eu falei no início, nós não devemos ser missionários de escala. Jesus já nos deu o envio. Nós estamos na comunidade. Então, se você vê o teu vizinho passando uma necessidade, você vai esperar o teu coordenador escalar para você pregar? Bate na porta da casa dele e anuncia Jesus. Se a tua família está passando uma dificuldade e deu uma brecha, você vai esperar o tatá, raneiro, cantalamessa lá pregar para a tua família? Prega você. Você já viu o Cristo, você já experimentou o poder do Espírito Santo. A evangelização, gente, é a todo momento, em todos os lugares, todos os dias. No teu trabalho, na tua família, na tua casa, na rua, na escola, nos meios que nós temos para anunciar a palavra. E nós precisamos pedir ao Senhor, nós precisamos pedir ao Espírito Santo ousadia, inspiração, porque a evangelização nesse tempo agora é um tempo novo. Talvez aquela evangelização de lá atrás não funciona hoje. Nós precisamos entrar na realidade do povo. Eu costumo falar lá em Andrade, para o pessoal do Campestrinho, da roça, se você chegar numa roça e falar assim, vou fazer um grupo de oração. Mas o que é isso? O que é que eles conhecem? Reza. Ou vou fazer uma reza na tua casa. Se você está tendo dificuldade para entrar em algum meio, em algum lugar, usa a inspiração. Lá em Andrade nós temos dificuldade para entrar nas escolas agora. E o Du está aí, né? Uma das escolas entrou em contato com o Du e falou que queria que ele fosse lá para dar uma palestra. Eles não criam grupo de oração. Ela fala, grupo de oração, o povo não presta atenção, os jovens não prestam atenção, a escola lá está difícil, é roubo, é droga, é diabo a quatro. Né? E o Du mandou mensagem para mim na hora, e ele com a mesma consciência falou, eu vou lá dar palestra. Eu vou lá dar palestra, pode ficar tranquilo. Qual que é a palestra? Jesus Cristo, o Senhor.
Então nós precisamos pedir ao Senhor mais ousadia. E não ser aqueles que, como eu falei no início, nós não devemos ser cristãos que espera, mas nós devemos ser cristãos missionários que vai. E mesmo que aqueles falar, mas de novo, mas aqueles que te confrontam, eles não estão tendo o mesmo olhar que você, um olhar de esperança, um olhar de salvação, porque você experimentou o poder do Espírito Santo, você teve uma experiência com Cristo ressuscitado, e só essas pessoas terão essa mesma visão quando elas também experimentar isso que você experimentou. Você acha que, eu sei que às vezes nós saímos a semana toda, mas estou cansado, sai a semana toda. Meus irmãos, é hora de despertar, não é hora de dormir. A missão é grande. Há muitos ainda a experimentar a graça de Deus. Há muitos. Então nós precisamos ser mais ousados, ter mais iniciativas. Não esperar alguém vir e mandar, mas se você vê, se o Senhor colocou no seu coração, nós temos sonhados com a missão, nós temos fazendo os planos para a missão, nós temos pensado em estratégicas novas para a missão, ou nós temos acomodado naquilo que nós já estamos, naquilo que nós já temos. Graças a Deus, ano passado, o Wilson pediu para me contar isso, na época mais ou menos de abril, junho, lá no setor da Serra, o Senhor acomodava o nosso coração, porque o setor precisava um algo novo. Nós vimos algumas comunidades, todas as comunidades pós-pandemia, né, se enfraquecendo, calada. E aquilo incomodava o nosso coração. E o Senhor, um dia, eu falei, eu tinha acabado de, fazia pouco tempo, tinha entrado no Núcleo Pedro, e o Senhor já colocava no meu coração esse desejo de algo a mais. E um dia, na primeira pregação lá do setor, que a gente começou o seminário lá de pregadores, o Wilson foi pregar lá em Andradas. O desejo foi o primeiro trabalho lá. O Wilson foi lá pregar, foi uma bênção, e aquilo despertou para nós. E o Wilson falava que, se nós queremos, de fato, um avivamento, nós precisamos anunciar, nós precisamos de missão. Então veio em nossos corações, se nós já estávamos reunindo um setor que era difícil, não era fácil, nós já estávamos reunindo um setor para esse seminário, nós iríamos aproveitar. Então veio em nosso coração o Aviva Alto da Serra. Veio antes da palavra já despertar, então o Senhor já estava nos direcionando. Então em junho mais ou menos a gente começou, num sábado de manhã, a gente reúne todo o setor, os pregadores, os missionários. Nós temos uma formação do seminário de pregadores, que a gente, graças a Deus, está tendo mais jovens, bastante jovens. Então a gente faz o período da manhã com essa formação, e depois o longar do dia, missão, porta a porta. À noite, depois na noite nós vamos para casa tomar banho, conviver com o setor, que o setor estava precisando disso. E à noite a gente faz uma grande assembleia. E louvado seja Deus, a gente tem visto muitos efeitos lá. Até que o Wilson pediu para mim escolher alguém para dar um testemunho, né, disso aí. Chamar o Duque, para ele testemunhar um pouquinho dessa experiência que nós estamos tendo no nosso setor. O Du é esse pequenininho aí. E prepara que a voz dele também é forte. Bom dia, pessoal. Afastar um pouco aqui, né? Como o Claudinei disse, meu nome é Eduardo e realmente tem sido uma graça. Primeiro são os desafios, né? Quando você propõe para uma comunidade que ela vai ser a comunidade alvo desse projeto, gera um frio na barriga das pessoas em assumirem isso. Porque, como o Claudinei disse, tem toda a logística, né, de alimentação, a logística do banho, né, porque no final da missão você tem a questão das casas que vão acolher os pregadores, que vão tomar banho, vão se alimentar, e a questão do grupo à noite. Nós terminamos a gente chega 8 horas da manhã e termina às 10 da noite. E alguns pontos que nós temos notado, comunidades que estavam dizendo que estavam se sentindo paralisadas, que esse ardor que o Claudinei disse
não estava realmente queimando, nós temos recebido a devolutiva de que o Aviva foi um arranque novo, uma inspiração nova. A questão do convívio entre nós, né? Não só à tarde, nas famílias, porque normalmente não são pessoas, muitas vezes da comunidade, muitos são, mas pessoas que se dispõem a abrir as casas. Então esse convívio com essas pessoas na hora da janta, do banho, mas também o convívio entre nós, né? Esse chegar cedo, esse estar junto, esse caminhar na missão junto. Então isso tem feito com que os laços do setor Alto da Serra sejam fortalecidos. A alegria de você ver as pessoas nas casas, quando você diz, às vezes você vai numa casa e a pessoa torce o nariz, né? Você fala que você é missionário, mas quando você fala que você é missionário da Igreja Católica, você vê a alegria num católico que um irmão seu está pregando para ele, eles não entendem muito aquilo, porque não é da cultura do católico a missão porta a porta. E a alegria dos católicos em receber um irmão de fé para pregar na casa dele. Bom, em suma, tem sido muito bom. Desde, como o Ney também disse, a questão dos jovens, né? Grande parte, 50% ou mais, dos missionários têm sido jovens. Histórias de jovens que tiveram a experiência de Deus na missão. Tem uma jovem, né, de Bitura, que ela se incomodava por ela ainda não ter tido uma experiência de Deus. E ela não entendia, mas ela persistia e ela teve uma experiência de Deus num dos Avivas. Então tem sido bom, principalmente porque o objetivo principal, como bem disse o Ney, a missão inicial do Wilson na nossa comunidade, que era nós fazermos essa formação entre nós. O objetivo era que nós tivéssemos um aproximar da comunidade, um unir de vínculos no setor, né? Esse restaurar da experiência de Deus, assim como os frutos que tem dado para as pessoas que fazem parte, para as comunidades que aceitam o desafio e para as pessoas que são atingidas pela nossa missão. Então, realmente, a gente tem visto a graça acontecer, principalmente para nós, porque nós voltamos 10 horas da noite, rapidamente, já encerrando. Nós fomos fazer o segundo Aviva em Santa Rita. E nós estávamos, acho que na nossa Kombi lá de Andradas, em 6 missionários. E aí o cabo do câmbio saiu na mão do Serginho, que estava guiando a Kombi. 10h30 da noite, nós parados numa virada lá de Santa Rita, esperando, porque naquela noite, por graça do Senhor, vários carros tinham quebrado, então não tinha guincho para nos socorrer. E nisso, aquele frio que Deus mandava, e nós sem blusa, nós não esperávamos aquilo, então nós estávamos sem blusa. E a gente vendo a alegria de nós estarmos na Kombi, rindo, brincando, juntos lá, partilhando. E aí, acho que era 1h da manhã ou meia-noite, vem o carro da seguradora acudir, e ficamos eu e outra pessoa para poder levar a Kombi. 3h30 da manhã, nós deixamos a Kombi no lugar dela, mas a alegria no coração. Não houve o reclamar, por que conosco? Então a graça tem acontecido primeiramente conosco, tudo isso que nós falamos, primeiramente conosco, porque nós estamos dispostos com o coração aberto. Então vale a pena ser do Senhor, vale a pena sonhar o sonho do Senhor e se dispor à missão a partir desse envio da comunidade, mas primeiramente essa experiência de Deus em nosso coração. Meus irmãos, nós temos que sair desse encontro com o coração, com esse olhar que há uma salvação, que é Jesus. Então, nós devemos sonhar com a missão, com a evangelização, quer queira o público que nós vamos atingir,
mas deve despertar no nosso coração que há muitas almas ainda experimentais que nós experimentamos. Porque, como diz Atos, os apóstolos, quanto a nós não podemos deixar do que vimos, de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.